Olá, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro, a forma de nós estarmos talvez de alguma maneira um pouco mais próximos. Eu deixei depois, fiz aquele vídeo de uma parte introdutória da nossa disciplina, depois deixei um material, um artigo, dando uma ideia mais ou menos sobre a questão das cartas paulinas e as cartas católicas, para se localizar quanto a tempo, quanto a parte do cânon e tudo mais. Depois deixei um outro material com vocês, que foi um verbete que vem do dicionário sobre Paulo, a respeito da contextualização histórica dele, especialmente naquilo que tange o testemunho das cartas, no caso das próprias cartas paulinas e Atos dos Apóstolos. Bom, agora nós vamos começar a falar propriamente sobre a temática das cartas por si de São Paulo, né? E hoje nós vamos falar sobre a primeira carta aos Tessalonicenses. Sobre bibliografia, eu deixei então material disponível na parte lá da plataforma. Então ali tem a bibliografia, especialmente a gente vai usar para falar sobre a primeira Tessalonicenses, do livro do Barbalho. Depois nós vamos usar também o livro do Pita e um outro livro que não está ali, mas é só um trecho que eu gostaria de falar com vocês, da coleção da Ave Maria, que o autor é o Jordi Sanches Bosch. Então só essa parte. Depois vocês podem olhar algum outro material sobre São Paulo de uma forma geral. Eles são, enfim, não fogem muito, especialmente dessa parte da primeira carta aos Tessalonicenses. Bom, então vamos lá inicialmente falar sobre isso. Por que a gente fala sobre a primeira carta aos Tessalonicenses? De fato, é a primeira carta que foi escrita por São Paulo. Em nível cronológico, essa carta ela foi escrita entre o ano 50 e o ano 51 e traz para nós algumas coisas que são muito interessantes. Primeiramente, quanto ao valor histórico da carta, porque ela vai remeter a questões profundas que os primeiros cristãos viviam. Os primeiros conflitos, as primeiras dificuldades, a questão da fé deles, e isso tudo, a primeira Tessalonicense ela dá para nós um testemunho bem interessante e ainda rudimentar, especialmente da questão teológica, da questão escatológica, que é um dos temas, porque ainda não se tinha desenvolvido tanto assim essa parte referente aos dogmas, mas ali a gente já tem então um certo esboço dentro dessa carta, né? Uma coisa que é interessante também para nós é observar nessa carta o testemunho a respeito de São Paulo. É uma carta que ela vai falar para nós de um São Paulo alegre, uma mensagem que traz para nós dele proclamando a salvação, da evangelização, da preocupação dele, de uma proximidade que ele vai ter com as pessoas ali de Tessalônica. Então isso para nós é muito interessante, certo? Porque também vai mostrar para nós alguns dados a respeito da vida, digamos assim, da missão de Paulo. Uma coisa que é interessante também por isso, né? Porque Paulo, ele proclamava, ele anunciava. Tessalônica, a gente tem que se lembrar aqui um pouco que é um ambiente marcado pela cultura helênica. Então, se é cultura helênica, eles falam ali grego. Então, é um Paulo que ele vai ter que anunciar o evangelho em grego. Ele vai ter que falar em grego, ele vai ter que dialogar em grego e depois ele vai ter que escrever para eles em grego. Sabemos que Paulo dominava o aramaico também, e o hebraico, é claro, mas ele vai fazer essa ponte por causa especialmente da língua, e a língua ali falada é o grego. Depois, uma coisa que para nós fala essa carta, ela vai, conforme eu dizia, são aspectos iniciais da teologia paulina e que depois elas vão ser desenvolvidas de uma forma mais plena, digamos. Então, por exemplo, a teologia da graça, que vai aparecer de uma forma muito profunda em Romanos, em Gálatas. Aqui tem um esboço
a dimensão escatológica, aqui também você vai ter, na 1 Coríntios, vai ser um pouco mais falada a respeito da ressurreição dos mortos. Aqui vai ter vai ser um início dessa doutrina. Então, para nós, isso é interessante a gente observar isso. Depois, uma coisa que fala aqui para nós do Paulo, é um Paulo que acredita no retorno de Jesus de uma forma iminente. E ele vai falar isso porque era um problema que os primeiros cristãos enfrentavam. E ele também aqui nessa primeira carta, ele dá esse testemunho a respeito, inclusive, de que ele aguardava o retorno do Senhor de uma forma iminente. Existe uma distinção quando a gente fala iminente e eminente. Iminente, quando a gente fala o retorno de Jesus iminente, é porque é próximo. Eminente é num aspecto mais tardio, que se espera. Depois, aqui a carta, ela traz para nós um Paulo que era muito amigo dos Tessalonicenses. É um Paulo que ele não fala de uma forma impositiva, é um Paulo que não fala de uma forma muito enérgica, é um Paulo que fala como pai, é um Paulo que ele se utiliza de expressões muito interessantes, vamos ver isso mais à frente, mas ele é muito familiar, é uma linguagem muito familiar aqui na carta. E não tem, assim, questões, digamos, acadêmicas e tudo mais, aspectos difíceis, mas é uma linguagem muito familiar para nós. Agora vamos entender um pouquinho como que nasceu essa comunidade Tessalônica, como que isso surgiu, como que aconteceu a evangelização em Tessalônica. Então é a parte agora que nos toca. Inicialmente, para nós entendermos depois, isso vocês podem colocar lá no YouTube, no Google, mapa sobre São Paulo, primeira viagem de Paulo, primeira evangelização de Paulo, primeira missão, as primeiras missões, as viagens de Paulo. Isso tudo você acha de uma forma prática, e ali você vai ver justamente, e são, em geral, assim, eles colocam coisas confiáveis, ninguém foge muito, e ali você vai ver um pouco esse percurso, onde era Tessalônica, onde era Galácia, onde era Éfeso e tal. Então, só para se localizar, depois vale a pena você dar uma olhada só para saber onde estava Roma, onde estava propriamente Jerusalém, então todo ali o Oriente Médio, onde funcionava esse pedaço do mundo, esse mundo que se conhecia na época. Então, Tessalônica, em primeiro lugar, ela era a capital da província romana da Macedônia. Então, lembrar, Macedônia vem lá de Alexandre Magno, ele que especialmente vai dar mostrar um grande crescimento nessa região. E se Tessalônica é a capital da Macedônia, automaticamente era uma cidade próspera, uma cidade grande, é uma cidade, era uma senhora capital, vamos pensar assim, que se passava muita gente, circulava muita gente. Uma capital, uma cidade, portanto, que se tinha muito trabalho, muitas pessoas iam para lá. Então era um lugar assim que não era escondido no meio do nada. Depois, o que vai acontecer? Paulo, Timóteo e Silvano, por volta do ano 50, eles vão fazer essa missão e eles vão chegar a atravessar as fronteiras da Ásia Menor, e eles vão penetrar até a província romana da Macedônia. Isso a gente vê descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Então existe a passagem, a gente pode tomar, vou pegar aqui para vocês, só para a gente ver Atos, capítulo 16, ok? Atos, capítulo 16, versículo 9 a 10. Então vamos dar uma olhada, Atos, capítulo 16, versículo 9 a 10. O que diz essa passagem lá? Diz o seguinte: ora, durante a noite sobreveio a Paulo uma visão. Um macedônio de pé diante dele fazia-lhe este pedido: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia, persuadidos de que Deus nos chamava para anunciar-lhes a boa nova. Então, essa é a história de Paulo em Tessalônica. Ele tem esse sonho de um macedônio que pedia para que ele fosse lá. Então, ele vai atravessar a Ásia Menor para até chegar lá na Macedônia. Okay? Então, Atos
16, 9 a 10, nos fala sobre isso. Uma coisa que acontecia ali era justamente isso, né? Vou seguir aqui, vou ler aqui na íntegra. Em território macedônico, os missionários tinham conseguido constituir uma comunidade cristã em Filipos, mas logo tiveram de deixar a cidade, ameaçados de medidas coercitivas e expulsos pelas autoridades locais. Então, quando você vai lá seguir a passagem, Atos 16, 11 até o 40, então vai tratar um pouco sobre essa problemática dele em Filipos, que também era uma cidade ali da Macedônia, dessa região, e que quando eles vão chegar lá, eles vão ter uma dificuldade em relação às autoridades. Então, eles vão ter que recuar na missão, ok? Depois, a partir daí, então, eles vão chegar a Tessalônica. Depois, se vocês quiserem, aí já a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Então, ele mostra para eles chegando a Tessalônica. Era uma cidade, então, para a gente entender, ela tinha sido fundada no ano 315 a.C. pelo general Cassandro, que lhe dera o nome de sua mulher, Tessalonique, irmã de Alexandre Magno. Então, para a gente ter uma noção da grandiosidade da cidade. Sua estrutura social e política era dada pelo Estatuto das Cidades Helenistas da época. Então, era uma cidade, como a gente usa o termo aí, bombávara, uma cidade assim muito importante. Agora, quais são as características sociais e religiosas da cidade? Em nível social, acredita-se que era uma cidade, então, nesse sentido assim, próspera, que tinha muitas pessoas ricas, mas também existe um certo testemunho que fala por causa deles numa relação também de pessoas muito pobres, especialmente fala ali de artesãos, pessoas que trabalhavam com trabalho, ficou redundante, né? Que trabalhavam com questão manufatureira, e isso são pessoas, no certo sentido, simples. Então, existem essas duas vertentes ali em Tessalônica, pessoas muito ricas, muito prósperas, como também existem pessoas marcadas pela dificuldade social. Agora, em nível religioso, existe ali uma questão que era os cultos que eles prestavam. E aqui o Barbalho, ele fala isso, né, que brilhava pela presença de diversos cultos aos deuses romanos olímpicos, próprios da cultura oficial, tá, que já era dominada por Roma nesse período, no período do evento pós-pascal, que a gente fala ali, nos primeiros cristãos, e as divindades locais da Trácia e os cultos mistéricos vindos do Egito e da Ásia Menor. Então imagina, né? Que confusão, eles prestavam culto aos deuses olímpicos romanos, porque eles eram colônia de Roma. Depois eles prestavam culto aos deuses da Trácia, do Egito, e aqui ainda fala da Ásia Menor. Então era um pessoal, sinceramente, muito plural nessa questão religiosa, e é claro, pagano. E é nessa metrópole, então, que os missionários vão ter sucesso. Eles vão chegar, Paulo, Silvano e Timóteo, e eles vão ter um grande sucesso na missão. Ali depois vocês podem conferir Atos 17, capítulo 14, Atos capítulo 14, versículo 17, e 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 16. Só que o que aconteceu? Permanecer nessa cidade não pôde ser não foi possível por muito tempo. Se fala em Atos 16:2 de que eles ficariam em torno de 3 semanas, mas só que pela questão da distância que se fala, especialmente em que Paulo ele teve que ir 2 vezes receber ajuda de Filipos, sabendo que Filipos era distante, se fala talvez de uma permanência um pouco mais prolongada do que 3 semanas, mas também 1 mês, se não passasse 2 meses, uma coisa assim relativamente breve. E uma coisa que fala aqui segundo o testemunho de Atos, eles se defrontaram com hostilidades e rejeição da parte da diáspora judaica da cidade. Então, o problema que eles encontraram ali, a missão foi próspera, ali em relação aos pagãos, mas os judeus da diáspora que encontraram dificuldade, certo? E aí isso fala em Atos 17, versículo 5 ao 10. Aí, por causa disso, especialmente, eles tiveram que deixar ali a cidade
e eles vão se dirigir para outros lugares. Atos 17, 10 até 18, 7. Diz que eles vão para Bereia, para Atenas e para Corinto. Então, eles vão chegar para Macedônia. Da Macedônia eles ficam ali, enfrentam esses problemas. Aí depois eles vão seguir a viagem. Aí vão para Bereia, vão para Atenas e vão para Corinto. Então, só para a gente recapitular, a comunidade em si acolheu a mensagem de evangelização de uma forma geral, especialmente os pagãos. Contudo, o problema que eles enfrentaram veio da parte dos judeus, esses, que estavam ali devido à diáspora. E aí, por causa disso, eles tiveram que... diáspora que a gente fala são esses judeus que não estavam mais, tiveram que sair de Jerusalém, ali do território de Israel. Eles foram se espalhando nos diversos territórios do Império Romano. Aí a gente chama de judeus da diáspora. E por isso, então, que eles tiveram que sair da cidade e seguir a sua viagem. Agora, a carta propriamente de Paulo. Então, a gente vê aqui esses problemas iniciais da comunidade. Os missionários haviam deixado a igreja de Tessalônica num clima difícil e tenso. Os fiéis eram vítimas de vexações da parte de seus concidadãos. Então, isso a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 2, 14. E, a partir disso, então, eles estavam ali, ou seja, eles estavam na terra, estavam ali na sua cidade. Esses que estavam ali na sua cidade, que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam enfrentando pessoas que estavam na sua cidade, que eram seus compatriotas, ou seja, especialmente aqueles que eram ainda judeus. Isso era esse o grande problema, uma certa perseguição da parte dos seus. E isso causa uma dor à comunidade, porque aqueles que deveriam acolhê-los, aqueles que de alguma forma eram seus próximos, seus familiares, até podemos talvez dizer, em algum certo sentido, mas que especialmente melhor corrigindo aqui, pessoas que eram mais próximas, eram esses que especialmente estavam perseguindo os cristãos de Tessalônica. Então aqui fala isso, esse entusiasmo da evangelização que deu certo, agora vai ter que passar por uma prova e vai ter que passar por essas dificuldades. E como é que fica essa questão? Esses cristãos novos que a gente fala, convertidos por pouco tempo, diante dessas primeiras dificuldades. Então Paulo, atento, ele vai, ele se dirige, ele escreve essa carta para a comunidade. Então isso era que trazia assim, no coração de Paulo uma grande angústia, um temor desses primeiros cristãos acabarem se distanciando da fé. E ele também, por isso que ele escreve, porque ele não podia voltar a Tessalônica, por causa do seu próprio trabalho missionário, ele não tinha como voltar. Então ele resolve escrever a carta. Agora, qual é o contexto então da carta? Diante dessa questão, qual é o contexto específico da primeira carta aos Tessalonicenses? Eu vou seguir aqui na íntegra o Barbalho. Ele diz o seguinte: a necessidade improrrogável de uma visita pessoal e a impossibilidade de realizá-la sugeriram o envio de Timóteo de Atenas. Então Paulo vai tirar Timóteo de Atenas e vai mandar para Tessalônica. Isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 a 2. Nesse meio tempo, Paulo e Silvano, não tendo encontrado boa acolhida na cidade dos filósofos gregos, que a gente fala aqui de Atenas, com toda a probabilidade já tinham chegado a Corinto. Voltando de Tessalônica, foi aí que Timóteo os encontrou. Então Timóteo sai de Tessalônica e vai encontrar os dois, Paulo e Silvano, em Corinto. As notícias eram confortadoras. Os cristãos de Tessalônica estavam firmes na fé, diante dos problemas não tinham se afastado, guardavam boa lembrança dos missionários e inclusive desejavam revê-los, conforme diz o testemunho de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Então Paulo literalmente revive, isso vem agora vou falar só o capítulo e versículo, para ficar mais fácil, a gente está falando 1 Tessalonicenses, então sempre capítulo 3, versículo 8.
Então Paulo ele vai reviver essa dimensão toda da proximidade em relação aos cristãos de Tessalônica. A primeira carta aos Tessalonicenses nasce precisamente nesse quadro de temores, afinal infundados de conforto e alegria, depois de uma exasperante expectativa. A comunidade cristã de Tessalônica mantém-se firme, vivendo numa dura fidelidade ao Senhor. Então, eles sendo perseguidos pelos seus próprios compatriotas, de alguma forma distantes desses missionários, aqui, Paulo, Silvano e Timóteo, eles vão se manter fiéis ao Senhor. E a grande questão deles é isso: como se manter fiel, como se manter perseverante, como o que Paulo vai dizer para eles, especialmente nessa expectativa que se alimentava do retorno do Senhor. Essas questões vão estar aqui na nossa primeira carta aos Tessalonicenses. Então, essa igreja de Tessalônica, ela traz assim, algumas características profundas dessa forma de viver a fé ali específica em Tessalônica. Antes de tudo, a igreja de Tessalônica ela era constituída não por, digamos assim, não era por... vamos recapitular isso aqui, A igreja cristã de Tessalônica, ela era, na sua maioria, constituída por cristãos vindos do paganismo, ok? Então isso é importante aqui. Capítulo 1, versículo 9. Eles que tinham chegado à nova fé, aderindo ao Deus único, ao Deus dos judeus, vamos pensar assim, também comum com a religião judaica, conhecido e já confessado pelos hebreus, e ao seu Filho Jesus Cristo, ou seja, é uma fé monoteísta. Eles vão sair do politeísmo para uma fé monoteísta e cristã ao mesmo tempo, ok? Então isso a gente vê lá no capítulo 1, versículo 9 ao 10. Eles vão passar por esse processo de conversão. Imagina, conforme nós tínhamos visto, um lugar onde se tinham tantos cultos pagãos, eles vão deixar toda essa realidade para poder adorar o Deus único, sair dessa confusão toda e ainda por cima acolher a Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, todo o processo que os tessalonicenses vão passar de conversão. Quanto ao polo propriamente cristão da sua conversão, aparece claro que os tessalonicenses tinham acreditado em Cristo morto e ressuscitado. Especialmente a gente vê depois no capítulo 4, versículo 14, 5, 10, esse testemunho do Cristo morto e ressuscitado. Então, é a fé que a gente falava incipiente, a fé básica cristológica. Jesus, ele morreu e ressuscitou para nos salvar, e ele está vivo. Então, qual é o ponto-chave da igreja da Tessalônica? A ênfase era sobre a gloriosa vinda final de Cristo para salvar os fiéis. É isso aqui, toda vez que... Então vamos lá, na nossa aula de 1 Tessalonicenses. Eu me lembro quando eu estudei, o ano passado, vamos pensar assim, quando eu fiz a teologia, eu fiz o curso de a 1 Tessalonicenses no primeiro período, como vocês. E o curso que eu fiz para 1 Tessalonicenses, eu lembro disso, nunca mais esqueci. O tema principal da carta é escatologia, porque eles acreditavam que Jesus estava voltando logo. E aí, essa questão. Jesus morreu, ressuscitou e agora ele vai voltar. Então, como isso vai acontecer? Como eles têm que se comportar? Como eles têm que se preparar para esse momento? Então, a experiência cristã é aqui definida em termos de espera. Então, para eles, tudo que dentro dessa carta vai falar a respeito de como eles vão aguardar o retorno do Senhor. E essa palavra aqui é muito importante para nós, como eles vão esperar, especificamente, usando esse termo, esperar. Então, o olhar deles vai estar voltado para o futuro, a uma dimensão à frente. Eles vão olhar não simplesmente aquilo que está ali na vivência do hoje, mas a preocupação deles é o sentido, para onde eles vão, ou nesse sentido, como Jesus ele retornará. Em concreto, esperava-se que Cristo descesse do céu para tomar os fiéis consigo e levá-los ao mundo de Deus.
Então, a grande ideia que se tinha um pouco lá os Tessalonicenses, a gente pode ver depois o testemunho em capítulo 4, versículo 16 a 17. Você observa isso. Eles esperavam que Jesus ele viesse, levasse todos os fiéis e depois fosse colocá-los no mundo de Deus. A pergunta é: e quem morreu? O que acontecia com quem morreu? Não via o retorno do Senhor? Então era essas pequenas questões que são muito importantes e que estavam ali no coração dos Tessalonicenses. Então ali se fala a respeito dessa vinda iminente de Cristo. Eles aguardavam esse retorno do Senhor. Inclusive Paulo, você vai depois, por curiosidade, abre lá no capítulo 4, versículo 7, diz que Paulo mesmo vai dizer que ele estaria vivo para ver o retorno do Senhor. Então essa é a primeira carta. Vamos pensar ainda um Paulo um pouco imaturo. E aí ele coloca isso, ele aguardava ainda vivo a chegada de Jesus. E a salvação ela consistia justamente nisso, nessa feliz passagem, nesse trânsito em que fazia parte do ardente desejo da comunidade cristã. E aí é isso, você era salvo à medida que Jesus chegasse e ele te levasse, conforme diz aqui a expressão, para esse mundo de Deus. Agora, outras questões aqui presentes na carta, né, que a gente trata aqui, importante. Uma coisa que acontecia era o relaxamento do trabalho. Por quê? Bom, se Jesus vai voltar, e acreditava se Jesus vai voltar logo, para que eu vou trabalhar muito? Para que eu vou me sacrificar? Eu vou esperar Jesus voltar. Como às vezes tem muita gente de fé cristã que pensa assim, né? O que é importante é a alma, o que é importante é o espírito, o que é importante são as coisas da fé, aquilo que diz respeito a essas coisas do mundo, da carne, como se fosse uma coisa tão negativa. E isso a gente tem que deixar lá para o 10º plano, né? Assim, o último plano, não dá tempo nenhum para isso. Agora, existe aqui dentro de uma visão equilibrada, uma visão cristã, algo diferente, né? Então, eles estavam relaxando no trabalho, e por isso que aqui Paulo ele vai dizer isso: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ele vai ter que puxar a orelha dos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Depois você pode observar isso. Existe uma outra questão aqui na carta, que é a respeito do aspecto moral. Então, o que Paulo ele fala aqui especialmente sobre isso, né? Diz aqui o Barbalho: pode-se notar que é sobretudo por causa da vinda final de Cristo que os cristãos tinham se empenhado em construir uma vida de santidade. Trata-se de não se deixar surpreender pelo último dia. Então, capítulo 5, versículo 4. A via da santidade que é colocada aqui era você se colocar de uma forma adequada para quando Jesus chegasse, você pudesse ser salvo, você pudesse ser levado com ele. Então, era um pouco isso que os Tessalonicenses eles professavam, acreditavam, né? E que Paulo então ele vai retificar: olha, vocês precisam trabalhar, por mais Jesus volte agora, porque era esse Paulo aqui é um Paulo que aguardava o Senhor ainda em breve mesmo, mas é preciso trabalhar, é preciso ter uma vida, é preciso levar uma vida de santidade, que não é simplesmente se preparar, mas Paulo ele vai dizer, através de outros aspectos, a gente vai ver um pouco mais adiante, o que consiste propriamente essa via de santidade, mas que não é só a preparação para o retorno do Senhor. Depois, uma coisa que fala aqui são a respeito dessa parte moral, os conteúdos éticos. A carta ela não vai além dos apelos genéricos, ela não vai falar nada então específico, tipo a carta vai falar sobre a paciência, a carta vai falar sobre a temperança. A carta ela não tem isso, ela vai dar conselhos gerais, bem genéricos, que supõem a referência a esquemas e temas próprios da tradição hebraica, que se sabe ter sido de grande elevação e rigor moral. Então aqui é isso, vai ser como se fossem as máximas que eram dadas hebraicas, nada de específico sobre uma situação concreta. Tessalonicenses, a primeira carta, ela não trabalha isso. Depois,
uma coisa aqui a respeito dessa estrutura interna da carta. A carta, ela fala propriamente disso, é uma organização cristã de pessoas, uma organização hierárquica. A carta, ela tem essa questão, então também não tem isso, tá? A nossa carta aqui menciona a existência de algumas pessoas que na comunidade preocupavam-se com os outros, exercendo frente a estes a função de admoestadores. Então é isso, nos fala assim, como a visão das cartas pastorais, que a gente vai ver mais à frente, a figura do presbítero, a figura do episcopo, ou então em Efésios, né, se fala isso de profetas, uma organização que eles tinham na igreja de Éfeso. Aqui não se, doutores e tal, aqui não se fala sobre isso, tá bom? Aqui, se a gente for ver uma passagem depois, que é capítulo 5, versículo 12 a 13, se fala de uma estrutura carismática, mas que não é propriamente hierárquica, digamos assim, né? Vamos pegar aqui a passagem só para a gente ter essa concepção clara. Então, 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 12 a 13. Então, vamos dar uma olhada aqui para ficar mais claro. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Vamos lá. Então, diz para nós aqui o seguinte: nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se afadigam no meio de vós. Então, que trabalham aqui nesse sentido, né? E vos são superiores e guias no Senhor. Tende para com eles um amor especial por causa do seu trabalho. Vivem em paz uns com os outros. Então, a única coisa que fala é isso, certo? Dessas pessoas que aqui tinham essa função especial por causa do trabalho. De se ter, Paulo ele exorta a ter um respeito especialmente a essas pessoas por causa da função, da missão que eles exerciam. Ok? Então, é só para a gente entender um pouquinho dessa parte, dessa estrutura da carta. Perdão, da estrutura aqui hierárquica presente, estrutura da igreja de Tessalonicenses presente, de acordo com o testemunho de São Paulo. Depois, Paulo ele fala aqui a respeito desse ambiente hostil dos cristãos de Tessalônica, porque a questão que eles enfrentavam sobre a perseguição dos seus compatriotas, a não aceitação deles que haviam se convertido ao cristianismo, à fé cristã. Então, isso tudo vai trazer para eles um problema, digamos assim, de vivência, de um problema mais, digamos, no sentido existencial. E aí, Paulo ele vai falar especialmente sobre isso, né? E depois, uma coisa que fala também é a respeito dessa classe social dos cristãos de Tessalônica. Isso traz aqui um certo testemunho à carta, porque, conforme eu dizia, existe uma dimensão dos cristãos, ali dos tessalonicenses, aqueles que eram mais prósperos, aqueles que eram mais abastados, e em contrapartida existiam aqueles que tinham os seus trabalhos manuais, aqueles que tinham eram artesãos, enfim. Então fala aqui especialmente no capítulo 4, versículo 11, dessa bivalência. Aqui se fala especialmente do testemunho dos mais pobres, dos mais simples, ok? Bom, agora vamos lá, o escrito de Paulo. Então, propriamente a carta, ela tem uma estrutura que, se vocês podem olhar, assim, diversos autores eles vão diferenciar um pouco. O básico vão seguir, introdução, corpo da carta, conforme a gente viu naquela nossa primeira aula, e depois a parte da conclusão, mas existe aqui uma divisão interna também, especialmente a respeito do conteúdo, essa parte da mensagem da carta. Então os autores eles vão diferenciar isso um pouco, mas o básico especialmente é isso. Existe uma estrutura de agradecimento, conforme é comum nas cartas paulinas, só que Paulo aqui ele vai começar, digamos assim, toda uma parte do capítulo 1 ao capítulo 3 como se fosse uma estrutura de agradecimento, seguindo o Barbalho, ok? Isso traz para nós assim, uma grande característica importante, porque como se fosse uma grande fórmula eucarística. Isso aqui ainda citando, né, o Barbalho,
ele fala sobre isso, como se fosse toda uma dimensão eucarística. Eucarística, que a gente fala, não é a Eucaristia da missa, mas é como sacramento, mas é a Eucaristia pela sua palavra, de você render graças, de você dar graças, a dimensão da ação de graças. Paulo ele vai se estender isso aqui na primeira Tessalonicenses, do capítulo 1 até o capítulo 3, tendo visto que a carta é pequena, então dá para a gente ter uma noção. Para Paulo, porém, diz aqui o Barbalho, não bastava a indicação sumária dos motivos de seu agradecimento. Ele retoma todo o traçado dos eventos que o ligaram tão profundamente aos amados tessalonicenses. Então ele vai dar graças por tudo aquilo que ele viveu com os tessalonicenses, pela vida dos tessalonicenses, pela perseverança dos tessalonicenses, por aquilo que ele ouviu de Timóteo, que ele vai agradecer, porque eles estavam ali perseverando e tudo mais. Então ele vai encontrar motivos concretos, vamos pensar assim, às vezes simples, para agradecer a Deus e agradecer inclusive a eles. Então isso para nós até é um sentido assim da carta, o quanto que nós podemos entender o louvor a Deus, a dimensão cristã, uma dimensão de que tudo se tem referência de louvor a Deus. A vivência sacramental é de tudo para louvar a Deus Pai, por Cristo, no Espírito. Toda a dimensão nossa espiritual, toda a dimensão, portanto, falei litúrgica e por aí vai. Tudo isso é referência e agradecimento ao Pai. Mas não só isso, existe uma dimensão existencial, existe uma dimensão simples das coisas que nós devemos também ter um caminho de gratidão a Deus. E Paulo ele ensina isso de uma forma breve, conforme a 1 Tessalonicenses, simples, objetiva. Ele vai dando as razões nas quais ele deveria render graças a Deus pela vida dos tessalonicenses. E ele conclui então toda essa parte com um duplo pedido a Deus, que vai ser o final do capítulo 3, para que desimpeça o caminho de retorno a Tessalônica e para que o Senhor faça crescer sempre mais no amor e na conduta irrepreensível os caríssimos tessalonicenses. Então, capítulo 3, versículo 11 a 13, ele fala disso. Ele vai terminar fazendo um pedido a Deus, que ele voltasse à comunidade tessalônica, tendo em vista, a gente vê o carinho que ele tinha pelos tessalonicenses e a falta também que ele percebia que os próprios cristãos de Tessalônica tinham em relação à sua presença. No plano aqui formal, que diz o Barbalho, existe uma dupla dimensão do nós e do vós. Então isso aqui traz uma certa importância, porque Paulo ele fala em relação a nós, então ele, Silvano e Timóteo, em relação a vós, tessalonicenses. Então vós, tessalonicenses, em relação a nós. Então isso tudo mostra o vínculo que eles tinham, tá bom? É uma outra característica aqui presente que é citada. Depois uma coisa que aparece seria essa segunda parte da carta, que é o capítulo 4, o capítulo 4 até o capítulo 5. E aqui vai se destacar especialmente a parte de exortações, então que a gente chama de paráclise. Toda essa parte aqui é uma paráclise, ou seja, paráclise seria isso, são exortações que são feitas, admoestações que são feitas, que fala advertências, tudo isso, encorajamentos. Então toda essa parte ela vai dizer, vai falar sobre isso, tá? Aqui Paulo ele torna-se o guia do caminho de vida da comunidade, defrontada com dificuldades, dúvidas, angústias, perigos, distrações. Então ele toma para si mesmo essa característica de ser o pastor da comunidade, o guia. Então façam isso, não façam aquilo, andem por aqui, não andem por ali, tomem cuidado com isso, tomem cuidado com aquilo. Então Paulo ele vai ter essa preocupação em relação aos cristãos de Tessalônica. Então primeiramente ele vai fazer essa parte, no capítulo 4 e o 5, ele tem esse destaque. Ao mesmo tempo retoma aquela parte, porque o Barbalho aqui lembra isso, que são indicações gerais, não são indicações propriamente específicas sobre um tema ou outro, sobre um problema ou outro. Paulo aqui ele vai falar de que o progresso, ou seja, a questão do caminho de santidade é relevante, eles não podem ficar estagnados,
porque às vezes era a tentação que se tinha por causa dessa dinâmica de achar que Jesus estava voltando logo. Então, do jeito que está, o que eu alcancei, o que eu aprendi, o que eu estou vivendo, tá bom, mas é importante progredir. E isso lembra muitas vezes a nossa vida, que às vezes a gente fica muito parado na caminhada de fé, na caminhada espiritual, na caminhada de Deus, e aguardando talvez, sei lá, uma coisa extraordinária. Era o que os Tessalonicenses estavam fazendo, aguardando o retorno do Senhor, algo extremamente extraordinário. Mas não, a gente não pode se deixar levar pelo ordinário, pelo cansaço, pelos problemas, pelos conflitos, mas a gente sempre precisa progredir. E Paulo ele exorta isso aos Tessalonicenses, e a palavra de Deus, como ela é viva, hoje para nós também ela serve como exortação nesse sentido. Aqui existem as passagens, capítulo 3, versículo 12, 4, versículo 1, versículo 10, 5, versículo 23. Por outro lado, nota-se nas palavras de Paulo uma decisão e segurança. Então, Paulo, quando ele vai falar isso, ele não fala tranquilinho, né? Mas ele é de uma forma decidida, uma forma segura, uma forma de quem tinha realmente propriedade para poder estar falando aquilo ali. Isso porque, especialmente, vai aparecer muito o uso dos verbos no imperativo. Então, essa parte de ordenar, essa parte de mandar, essa característica do imperativo, isso vai ser colocado ali no grego, e isso mostra para eles o quanto que Paulo está seguro, o quanto que Paulo ele está realmente comprometido em ser esse chefe, esse pastor, melhor falando ali, da comunidade. E ele vai apelar constantemente para a vontade de Deus, que não vai dizer no sentido da sua vontade, do seu projeto, do seu plano, mas eles deveriam caminhar tendo em vista a vontade de Deus, ok? Então isso tem várias citações, capítulo 4, versículo 3, 9, 15 e por aí vai, ok? Depois, mais detalhadamente, o Barbalho fala, a segunda parte da carta consta de 4 trechos. Então, se a gente pudesse subdividir esse capítulo 4 e o capítulo 5, então o Barbalho ele segue essa consciência, essa noção, melhor dizendo. Uma exortação geral a se viver de maneira santa e no amor fraterno, que é o capítulo 4, versículo 1 a 12. Depois, uma instrução sobre o destino dos mortos, que desemboca, porém, numa fórmula de encorajamento. Então, o que aconteceu com os mortos? O que acontece com eles? Que era o grande medo, só morrer e Jesus não voltar. Então está lá em capítulo 4, versículo 13 a 18. De novo, uma instrução sobre a data do último dia, e passa logo para uma advertência a se estar vigilante e prontos para a vinda final de Cristo. Aí já é o capítulo 5, versículo 1 a 11. E enfim, um variado trecho exortativo. Aí, versículo 12 ao 22 do capítulo 5. E aí, antes da exortação, da saudação final, ele faz uma oração de súplica para que Deus mesmo santifique totalmente os fiéis de Tessalônica. Então, esse apelo à santidade aqui aos Tessalonicenses é algo muito marcante no testemunho da carta de São Paulo. Agora, uma coisa que o Barbalho ele não contempla, e eu trago aqui desse livro, que é da coleção da Ave Maria, ok? Escritos paulinos. Esse autor aqui é o Jordi Sanches Bosch. Ele fala sobre o estilo e vocabulário da carta. Então, só para a gente entender um pouco como que estilo foi usado, que forma de vocabulário Paulo aqui ele vai aplicar em relação à 1 Tessalonicenses. Então, primeiramente isso, se perguntar, olha, qual tipo de grego que Paulo usou? Clássico? Não, nós chamamos de um grego koiné. O que é o grego koiné? Como todos os escritos em grego da Sagrada Escritura. Então, Paulo, o que é koiné? É o grego que era falado, não era o grego escrito, o grego clássico. É como se a gente escrevesse, conforme eu estou falando aqui. A gente vai, a gente geralmente não escreve isso, a gente fala nós vamos.
ou às vezes até com determinados vícios que a gente comete de erro de português. Então, isso está aqui presente em grego. É o koiné, é o grego falado, uma linguagem mais simples. Então, as construções verbais são mais simples, apesar de algumas cartas serem relativamente complexas. Mas complexas talvez para nós que estamos fora desse mundo. Contudo, o tipo de grego, se a gente for pegar, então, um grego que é clássico, um grego, sei lá, Odisseia, um grego de poesia, chama-se Ovídio, enfim. Esse tipo de grego é um grego propriamente mais marcante, Homero lá e tal. É um tipo de grego mais complicado, assim, mais rebuscado, uma linguagem um pouco mais difícil, a construção sintática é um pouco mais complexa, enfim. Então, aqui Paulo usa o grego koiné, ok? Estamos aqui aprendendo isso. Então, se você fala koiné, isso é um grego que era falado e se tornou escrito, se tornou algo aqui redigido. A primeira carta aos Tessalonicenses, em particular, situa-se estilisticamente sobre outras cartas e tende a salientar uma proximidade quase familiar. A grande característica aqui de Paulo é isso, é uma linguagem familiar. Quando fala linguagem familiar, por exemplo, o próprio Paulo se coloca aqui como pai da comunidade. Ele usa muito o termo irmãos, isso aparece por 19 vezes. Em relação a outras cartas é um pouco desproporcional, não aparece tanto assim. A gente vai ver, tem cartas que Paulo ele não tem linguagem familiar nenhuma, ele vai marretando lá as pessoas por causa que ele precisa ser um pouco mais duro. Então, como às vezes o pai em relação aos filhos. Tem situação que o pai tem que ser um pouco mais duro pela personalidade do filho, pelo problema que o filho está passando, pela situação dele. Tem outros que não, isso não é questão de distinção, forma diferente de amar, mas é a necessidade do filho. Paulo, então, nesse sentido, ele vai ter uma forma de falar distinta nas suas cartas. O básico, digamos assim, a forma paulina, ela está presente, as construções, contudo, às vezes é um Paulo um pouco mais familiar, às vezes é um Paulo um pouco mais ríspido, um pouco mais rígido e tudo mais. Então, aqui especialmente a grande influência é o grego, claro, todo o grego, mas digo a forma de linguagem. São pouquíssimas palavras isso que a gente está querendo afirmar aqui, né? São pouquíssimas palavras usadas, vindas da cultura semita, da cultura judaica, da cultura hebreia, ok? Então isso aqui é pouquíssimo na primeira Tessalonicenses. Depois, uma coisa assim que o nosso autor aqui ele coloca, o Bosch, é isso. O vocabulário da primeira Tessalonicenses é composto por 366 palavras, só para a gente ter uma curiosidade sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, aparece aqui 4 nomes de pessoas, só, Paulo, Silvano, Timóteo e Jesus, é claro, e 4 nomes geográficos, Tessalônica, Macedônia, Acaia e Filipos. Agora, existe aqui 26 Rápax e 36 que a gente fala Rápax paulino. O que é Rápax ou Rapax, alguns falam, né? Rápax ou Rapax é uma palavra que ela só aparece, ela é exclusiva daquele, vamos supor, ela é exclusiva, a gente está vendo aqui palavras que são exclusivas do Novo Testamento. Aparece 21 palavras que você não vai encontrar em lugar nenhum. Agora, existem aqui uma redução que são palavras paulinas, que aparecem. Vamos supor, às vezes João vai usar essa palavra, às vezes Mateus vai usar outra palavra, essa mesma palavra. Contudo, no corpo paulino, ela só vai aparecer na primeira Tessalonicenses. Então a gente fala isso. Rapax da primeira Tessalonicenses, Rapax paulino. Por quê? Porque não aparece nenhuma outra carta de São Paulo. Você pode encontrar algum outro livro, menos nas cartas de Paulo. Você só vai encontrar em primeira Tessalonicenses. A gente tem 36 palavras. E ao mesmo tempo a gente encontra 26 palavras próprias de Paulo, que não aparece em mais lugar nenhum do Novo Testamento. Isso para quê? A gente fala isso, toda vez que a gente for estudar uma carta, a gente vai citar isso.
por uma razão muito simples. Isso para a gente entender a linguagem que é usada por Paulo. A gente tendo em vista que a primeira Tessalonicenses é uma carta relativamente breve, curta, Paulo, ele vai, assim, ele tem uma linguagem, digamos, boa, ele tem uma linguagem, que vai trazer palavras, digamos assim, que de alguma forma aquela comunidade iria compreender. Então, também não é um grego, que a gente fala assim, koiné, o grego falado e tudo mais, também não é um grego chulo, mas é um grego que tem as suas particularidades, suas riquezas, que tem as suas riquezas, nesse sentido, assim, em relação à sua forma de se expressar, a sua forma escrita. Então, aqui, o Bosch, especialmente, gostaria de citar isso, para a gente entender um pouquinho a carta. E agora, então, a parte de linguística e estilística da carta. E agora eu gostaria de falar para vocês a respeito da mensagem da carta. Então, em geral, quando a gente estuda a Sagrada Escritura, as cartas, a gente estuda os livros, enfim, às vezes não são cartas, né? Livros, a estrutura mais ou menos é essa. A gente vai apresentar um pouco o contexto, certo? Então, o contexto da carta. Então, a gente já viu lá como surgiu a comunidade cristã de Tessalônica, a gente viu como que surgiu, inclusive, a cidade de Tessalônica. Então, essa parte religiosa, parte social, parte cultural. Então, a gente viu essa importância, especialmente ali da cidade de Tessalônica. Depois, geralmente a gente costuma falar um pouquinho sobre isso, a data. Então a gente viu lá no 50, 51. Aqui a gente não entra nessa problemática porque ninguém nunca trouxe problema sério a respeito da autenticidade paulina, ou seja, foi Paulo que escreveu ou não. Então, em geral, se não existe ninguém de nome, de peso, que trouxe argumentos plausíveis para falar que não foi Paulo que escreveu. Então, é uma tipo de coisa que a gente passa batida aqui quando estuda a primeira Tessalonicenses. Contudo, a gente vai ver outras cartas de Paulo, a gente tem que falar sobre essa questão da autenticidade. Aí a gente faz os comparativos, enfim. Depois, uma coisa que a gente trata é isso, da estrutura da carta. Então, a estrutura, a gente viu ali, existe essa grande divisão de um agradecimento e depois da chamada paráclise, que são as exortações presentes. E aí a gente entra, então, eu citei essa parte de estilística, parte da linguagem, a gente vê assim, apesar de ser uma carta curta, é uma carta que traz um grego, digamos, simples, em relação a outras cartas, talvez tenha uma linguagem um pouco mais rebuscada, contudo, também não é simplório, é simples, mas não é simplório. Por quê? Porque tem rapax do Novo Testamento, uma quantidade boa, também em relação ao rapax paulino, também uma quantidade boa. Então a gente vê isso, e a gente termina o nosso estudo vendo a parte de mensagem do livro. A gente, quando estuda a Sagrada Escritura, a gente no curso de graduação, a gente não pode ver assim a exegese de cada palavra, de cada texto. Exegese é isso. Primeiro capítulo 1 fala sobre isso, existe esse grego, existe esse termo. Não, a gente tem que ficar a vida inteira, um ano ia ser insuficiente para a gente estudar as cartas paulinas e as cartas católicas. Então a gente faz assim, a gente vê a mensagem, ou seja, a teologia do livro. Quais são os temas específicos que aquele livro ele vai poder favorecer no âmbito teológico? Então, claro que cada carta não vai falar tudo sobre dogmática, tudo sobre teologia, mas os temas específicos, aí a gente traz isso à luz, ok? Depois, se você quiser fazer alguma parte de exegese, enfim, a gente pode te dar um caminho, ajudar, mas não é esse propriamente o objetivo do nosso curso. Talvez, eu lembro também, quando eu comecei a estudar, imaginei que eu fosse, eu vou pegar agora o capítulo 1 de Tessalonicenses. Puxa, eu via, eu tive uma professora de Paulinas e ela não dava, ela falou, olha, não tem como. Depois eu fui vendo, eu falei, realmente é impossível, não tem como. A gente vê a teologia, e se você quiser ver assim, a parte comentário do primeiro capítulo, comentário do segundo capítulo,
Então isso a gente tem aquele dicionário, de vez em quando a gente usa, o dicionário de São Jerônimo, do Antigo, do Novo, agora né, Novo Testamento, ou a gente, se você quiser investir um pouco aí na sua biblioteca, você pode comprar a coleção do Barbalho. O Barbalho, ele tem 3 livros, é pela Loyola, que eu usei um deles, né? E aqui ele vai fazendo um comentário. O Barbalho é um clássico da Sagrada Escritura, e ele vai fazendo um comentário de cada capítulo. Então também isso a gente encontra, não é difícil, tá bom? Bom, então aqui eu pego essa parte do Pita. O Pita é um biblista fantástico de Roma, ele é professor lá como é que é? No Bíblico de Roma, de Jerusalém, no caso da sede em Roma, se não me engano, né? E ele trata um pouco sobre aqui eu vou pegar, porque a mensagem dele, essa parte que ele fala, é bastante interessante. Então vamos lá. Qual seria o grande centro da carta? É o Evangelho. A primeira Tessalonicenses, então você aí aprenda, eu estou aprendendo também. O centro da primeira carta aos Tessalonicenses é o Evangelho. Ah, mas padre, o senhor tinha falado que o mais importante tema é escatologia. Claro, tema teológico que vai aparecer sim de uma forma mais relevante é a escatologia. Contudo, o centro, quando a gente fala assim, é o centro que vai permear toda a carta, é o Evangelho. Por quê? É o anúncio de Paulo, é a visita de Paulo, é a questão de mandar Timóteo voltar. Então isso tudo porque essa preocupação do Evangelho ser conhecido e do Evangelho ser vivido. Então a carta ela traz essa marca muito profunda. Então aqui, né, coloca um pouco sobre isso. Paulo, ele vai evangelizar sob a graça, sob a ação do Espírito Santo, mas mediante também essa dimensão sua humana, da doação, da entrega, da renúncia, do abandono. Então ele vai junto com a graça, colaborando com a graça de Deus, ele vai fazendo com que a mensagem do Evangelho chegue aos Tessalonicenses. Ele usa isso, uma expressão aqui, Evangelho de Deus. Você pode encontrar no capítulo 2, versículo 2, versículo 8, versículo 9. Então, ele usa essa expressão que não significa o evangelho propriamente aqui, né? Como conteúdo do Evangelho. O Evangelho, o conteúdo é Deus. Mas, especialmente, ele vai dizer que o Evangelho é proveniente de Deus. O uso da preposição aqui é uma preposição de proveniência. Então, não em nível de conteúdo, mas no âmbito daquele o anúncio que vem diretamente de Deus. Ok? Então, para nós isso é importante. Por quê? Porque vamos pensar assim no contexto dos Tessalonicenses, porque esse povo, então, ele estava tendo uma certa dificuldade, especialmente com aqueles que eram judeus que estavam lá. E aí, não, mas o nosso evangelho vem de Deus, não é evangelho de Cristo, mas o evangelho, expressão é evangelho de Deus. Então é uma forma que eles podiam ter nós chamamos de apologética, de defesa. E Paulo, então, ele usa esse termo, parece uma coisa simples, mas é para ficar na mente dos Tessalonicenses naquilo que dizia respeito à sua visão ali com os outros irmãos que não eram da mesma fé, né? Os que eram ainda judeus. Depois, uma coisa que é interessante é isso, né? Na transmissão do Evangelho, Paulo ele não tem um papel de pedagogo simplesmente. Qual o tipo de linguagem que se usa aqui? É uma linguagem familiar. Então, Paulo ele não é o pedagogo, aquele que ensina, aquele que transmite, aquele que conduz, pela origem da palavra pedagogo, mas Paulo é aquele que é o pai que forma os seus filhos. Então, o evangelho que ele proclama, por quê? Porque ele se encontra como um pai que quer o bem dos seus filhos, não quer que seus filhos se percam. Isso depois vocês podem olhar, capítulo 2, versículo 11, essa dimensão paterna de Paulo. Depois, uma coisa que é importante aqui, uma temática,
da mensagem da primeira Tessalonicenses é a eleição e o reino de Deus. Porque Paulo aqui na primeira Tessalonicenses, ele tem uma concepção. O povo foi eleito, escolhido por Deus. Vamos lembrar aqui a problemática. Então, isso aqui vem da tradição hebreia, tradição judaica, que era o povo eleito de Deus. Agora, aqueles que eram os pagãos, que antes eram pagãos, que haviam se convertido ao cristianismo, eles são eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Os judeus são escolhidos, mas eles eleitos, nesse sentido não fala de predestinação, tem nada a ver com isso, mas são escolhidos por Deus, só que eles não acolheram a fé em Cristo. Em contrapartida, aqueles que eram cristãos, eles sim, ali que antes eram pagãos e agora se tornaram cristãos, eles sim se tornaram, no sentido profundo, eleitos e de Deus. Agora, essa eleição, ela tende a vincular o cristão com o reino de Deus. Então, como que Jesus ele falava do reino de Deus? Então, Jesus ele falava que no reino de Deus você entra no reino, ok? Paulo aqui, ele vai ser um pouco diferente. Então, Paulo, propriamente, ele se fala que o reino, ele se herda. Então, existe uma distinção aqui que Paulo usa por causa da situação concreta dos Tessalonicenses. Você herda o reino de Deus, você recebe porque você é eleito, você é escolhido por Deus, você acolhe. Então, o reino de Deus é para todos, Jesus veio para todos. À medida que eu correspondo com a minha liberdade, eu acolho o reino e portanto, eu me tornei um herdeiro do reino que Deus deixou para mim. Então, é uma distinção muito interessante que Paulo ele usa isso aqui. Paulo ele vai usar especialmente, ele vai usar um caminho de argumentos, a gente chama uma via argumentativa, enquanto que Jesus ele vai falar das parábolas do reino de Deus. Então, fala o semeador, a pérola, a rede que é lançada ao mar. Aqui Paulo ele vai falar de uma via argumentativa, ele vai descrever numa carta, ele não vai usar parábola nenhuma, mas ele vai argumentar a respeito de como você herda o reino de Deus. Então, no entanto, claro, tanto para Jesus como para Paulo, o reino de Deus pertence somente ao futuro, mas já atua no presente da eleição divina. Então existe essa dimensão que se fala do já e ainda não. Já é uma dimensão presente, ainda não é uma dimensão futura, ou uma linguagem bíblica, já puxar a sardinha aqui, como eu estudo a Bíblia, né? Então a gente fala, é um biblista, a gente é uma dimensão intra-histórica e transhistórica. Intra porque é presente no tempo, trans é porque é além, é depois. Automaticamente, então, o reino de Deus a gente herda no hoje. Por isso que a gente tem que viver em santidade. Então, Paulo aqui, de acordo com a primeira Tessalonicenses. Mas você vai viver a santidade no hoje, que você se tornou herdeiro do reino, se preparando para a plenitude desse reino. E essa preparação ela vem no futuro, certo? Então, isso aqui é um pouco a concepção que Paulo lhe traz para mostrar dessa dificuldade que estava acontecendo em relação aos Tessalonicenses. O comunicado recorda aqui capítulo 2, versículo 12, que é a frase que Paulo ele vai dizer para exortar ali em relação a viver como herdeiro do reino. Esse comunicado ele recorda a primeira pregação de Paulo em Tessalônica, sem a qual a categoria do reino de Deus seria incompreensível. Ou seja, é claro que Paulo, quando ele vai escrever aos Tessalonicenses sobre o reino, é porque quando ele esteve lá na Tessalônica, ele falou sobre o reino.
Ele ensinou sobre o reino. E as pessoas que estavam lá se entenderam como herdeiras do reino. Agora, Paulo então precisava, portanto, diante do problema, Paulo, quando estava lá, ele não falou tudo sobre a fé para os Tessalonicenses, mas as cartas, essa ideia de uma complementação diante de situações concretas. Aqui, Paulo, ele vê isso, ele falou do reino, mas aparece uma situação concreta. Bom, os judeus, eles eles estavam querendo confundir os cristãos. Então, Paulo, opa, calma aí, vamos com calma. Existe um reino que se herda, você é eleito, você tem que viver hoje em preparação para o futuro, porque Jesus está voltando em breve. Era essa a ideia aqui. Então, aparece isso. A eleição presente dos destinatários aqui, dos Tessalonicenses, como demonstra o uso do verbo kaluntos. Então, kaluntos é um verbo aqui que vem do kaleo, que significa chamar. Então, quando Paulo ele usa aqui essa expressão do kaluntos, do verbo em grego kaluntos, que é o kaleo, infinitivo, eles foram chamados por Deus. À medida que eles foram chamados por Deus, eles deram a resposta. E eles ingressaram, aqui se fosse usar a linguagem de Jesus, no reino. Segundo a linguagem paulina, eles herdaram o reino de Deus. O modo de os fiéis agirem em suas escolhas éticas atesta que a herança do reino de Deus não é adquirida, mas está em contínua tensão para o futuro, ok? É por isso que o comportamento digno de Deus é equilibrado pela eleição para o reino. E o Pita usa uma frase aqui que eu destaquei bastante, né? Diz o seguinte: antes de se exprimir na ética, a santidade, então antes de aparecer na ética, na forma moral, na conduta, a santidade é uma condição que nasce da eleição ou vocação divina, capítulo 3, versículo 13, e é capaz de motivar a ética cristã. Então, por quê? Então, isso está presente lá nessa primeira carta, e acho que é muito importante a gente entender isso no nosso tempo. A santidade, em primeiro lugar, é uma resposta que eu dou a Deus. Deus, ele me chama a santidade. Deus, ele me escolhe para a santidade, como, repito, escolheu todos, mas eu vou dizer sim ou não. Alguns dizem sim, e outros dizem não. À medida que eu sou escolhido, me torno eleito, eu sou eleito para o reino. O caminho da minha vida de santidade vai ser por quê? Porque eu tenho essa marca, a marca de ser eleito. E como eleito de Deus, eu tenho que corresponder a isso que eu trago. Então, qual é a forma de eu corresponder? A santidade. Então, onde, às vezes, muitas pessoas, elas ficam perdidas. Às vezes, a pessoa está num caminho eclesial, na igreja, uma comunidade, às vezes, a gente pode ter algum aluno evangélico, protestante. E o que acontece isso? A pessoa, ela está lá, ela está quase se matando para se converter, para fazer tudo que deixar o pecado, deixar as coisas, pensa por uma via negativa a santidade. Eu não posso fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, eu não devo, não sei. E vai então colocando a sua santidade dentro dessa caixa de uma conduta moral, de uma ética. Mas esquece que a primeira consciência, a primeira noção que a pessoa ela tem que ter é de que ela é eleita de Deus. Então, à medida que ela fica nesse esforço simplesmente humano, ético pela santidade, onde muitas pessoas elas acabam se esvaziando, onde a gente vê muita gente que aparentemente eram santinhos, vamos usar esse termo, perfeitos, excelentes, tudo uma conduta maravilhosa, fraquejou, infelizmente depois se tornaram os piores cristãos, que fazem as coisas, vamos pensar assim, dentro de uma conduta ética, talvez mais graves, mais pesadas, isso tudo porque não entende que o caminho de santidade, em primeiro lugar, ele provém da eleição de Deus, e à medida que eu sou eleito, eu vou procurar viver num caminho correspondente pela minha ética, pela minha forma de mostrar isso. Então, primeiramente, a gente percebeu, o Evangelho é o núcleo central, no caso do anúncio,
Aí a gente entende, então Paulo ele vai fundamentar, você é eleito para o reino. Agora, como que você vai, a gente viu que essa eleição, ela também, depois pela tua liberdade, você vai corresponder pela via da santidade. Como que isso vai acontecer? Existe uma expressão própria da 1 Tessalonicenses, que é a imitação de Cristo e de Paulo. Isso entre as igrejas, que a gente chama de mimesis, de mimese propriamente, mas mimesis ou seja, como você vai imitar, como você vai adquirir a santidade. Então, por uma certa imitação. Mas isso, o Peter ele coloca aqui essa questão de uma forma muito apropriada. Por quê? Em primeiro lugar, o que aconteceu? Os cristãos, os cristãos de Tessalônica, eles começaram a imitar Paulo. Então, como era Paulo, o que ele fazia, o que não fazia, como eles se comportavam, como era a vida de Paulo, era aquilo que eles iriam fazer. Ok. Então, isso aparece no capítulo 1, versículo 6, capítulo 4, versículo 1. E também, é claro, eles tinham que imitar o Senhor. Então, eles deveriam corresponder por uma mímese. Aqui, mímese, imitação de Paulo e imitação de Cristo. Beleza. Agora diz aqui o Pita. O que é significativo é que Paulo não precisa pedir para imitar o Senhor e a si mesmo, pois os destinatários são elogiados por um processo de mímese, de imitação, já em progresso. A mímese humana, imitação aqui humana, não ocorre pela vontade de imitar um modelo preconcebido. Então, ou seja, a gente vai imitar porque aquela pessoa é assim, né? Então, eu vou imitar um santo porque ele age assim, vou imitar uma pessoa da igreja porque ele age assim. Tá bom, mas tem que ter algo mais profundo, tem que ter algo maior. A gente não faz isso, então, se for a gente não imita a pessoa simplesmente pela forma dela de viver, onde a gente se decepciona, onde acontecem os escândalos. Então, olha quanta coisa a gente vai aprendendo da Sagrada Escritura. Então, nem pela autoridade que tem a pessoa. O cara é um líder na minha igreja, é o padre, é o pastor, sei lá quem, uma pessoa assim, porque também a pessoa passível de erros, ela pode decepcionar. Mas, qual é a razão que Paulo dá? Porque, de um modo natural, o que pertence a uma pessoa é realizado na outra, por um processo de simpatia ou conaturalidade. Ou seja, o que está acontecendo em você é o que eu tenho que procurar que aconteça também na minha vida. Um processo de conaturalidade, algo normal. O que nos faz sermos conaturais é a fé cristã, o batismo. Então, nesse sentido que a gente vai procurar ser de alguma forma, modelo para o outro, de alguma forma, imitar outra pessoa naquilo que pode ser imitado. Contudo, relembrando isso, a imitação não é simplesmente uma coisa vazia, mas ela tem que ter esse fundo por trás, ok? Porque, então, diz, é um modo natural, o que pertence a uma pessoa é realizado na outra. A graça que pertence hoje a você, depois, então, eu que estou começando agora, isso vai se realizar em mim também. Ao mesmo tempo, quando o risco de sobrevivência da própria identidade cultural religiosa se torna concreto, são as perseguições ou as provações que geram a mímese humana. Então, isso aqui eu achei também fantástico, que o Pita fala, porque aqui existia uma questão de perseguição em Tessalônica, das dificuldades. Eles, então, a partir disso, que eles vão procurar se agarrar. E aí, quem que eles vão se agarrar? Quem que eles vão procurar imitar? Então, eles vão pegar o modelo de Paulo. Como Paulo, ele era perseguido, ele se comportava. Depois, existe aqui uma dimensão eclesial, que o Peter ele vai colocar isso, né? Existe uma dimensão aqui eclesial. Como que os cristãos perseguidos, vindos do judaísmo, que eu estou ouvindo dizer, lá de Jerusalém, estão sendo perseguidos, como eles estão vivendo? E existe um modelo muito maior. Então, aí vem essa imitatio Christi, em latim, a imitação de Cristo. Como eu vou imitar
a Cristo, tendo em vista que ele viveu a perseguição, tendo em vista que ele passou pelos percalços da vida. Então isso mostra o fundamento dessa imitação, repito, para não ser aquela coisa vazia, para não ser aquela coisa decepcionante, escandalosa. Então Paulo ele vai dando esse passo a passo muito seguro, de uma forma muito concreta, de uma forma que depois você não vai, pelo menos não deveria, né? Mas depois você não vai cair num problema maior. Então aqui diz isso. Em continuidade com a mímese, essa imitação de Cristo, delineia-se a imitação de Paulo, ditada pela intimidade alcançada entre ele e os destinatários. Então ele fala assim, de uma forma muito concreta: olha, à medida que eu estou imitando Cristo, você pode me imitar. À medida que eu imagino dizer isso, eu não tenho coragem de dizer isso não sei você. Mas, olha, Jesus ele imita, Jesus ele vive assim, eu estou procurando fazer na minha carne aquilo que Jesus fez na sua. Agora todos nós temos que tentar de alguma forma viver isso. Então Paulo ele vai mostrando isso. Depois vocês podem olhar no capítulo 2, versículo 8 a 12. Okay? Então isso para nós aqui é interessante observar isso, porque traz essa dimensão eclesial concreta, uma dimensão que a gente fala eclesiológica, ou seja, como a gente entende a igreja, no sentido teológico. Então, por quê? Porque nós somos membros de Cristo. Então, a gente está vendo isso aqui, são os pontos incipientes, o fundamento da doutrina paulina. Depois ele vai falar de uma forma concreta sobre o corpo de Cristo. Depois ele vai falar dessa dimensão mais, a gente chama orgânica, eclesiológica da igreja. Agora, aqui ele está dando esses primeiros fundamentos, primeiros passos. Então, por quê? Ele vai dizer isso. Olha, como igreja que eu estou aqui em Tessalônica, eu tenho que procurar me espelhar de alguma forma naquilo que estão vivendo lá em Jerusalém ou em Corinto, ok? Porque agora, então, existe essa dimensão eclesiológica, que nós somos irmãos, recebemos o mesmo batismo, passamos as mesmas dificuldades. E o nosso fundamento é um fundamento cristológico, ou seja, é o fundamento de Cristo. Aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou, é o que eu tenho que viver, é o que eu tenho que passar. Tanto que depois Paulo, em Gálatas, ele vai falar: viver para mim é Cristo, morrer é... Então, essa configuração que a gente vai vendo esses primeiros sinais, e depois ele vai trabalhar de uma forma maior, mais plena. Agora, uma coisa que fala aqui o nosso Pita, e a gente encerra o último tema da mensagem, é uma perseverante esperança. E aí, conclui porque justamente essa questão da escatologia, e aqui está presente a virtude da esperança, que é aquela que vai dizer respeito especialmente àquilo que os tessalonicenses estavam vivendo. Então aqui fala o seguinte: uma inclusão natural envolve 1 Tessalonicenses. A carta começa e termina com o tema da esperança. Ok? Então, é o início, está no início da carta e está no final da carta. Então, no exórdio, o início ali, a introdução, Paulo agradece a Deus, lembrando-se da fé ativa, primeira virtude, do amor fadigoso e da esperança perseverante que os destinatários depositaram no Senhor Jesus Cristo. Depois vocês podem conferir, capítulo 1, versículo 3. Então ele coloca aqui essas 3 virtudes: a fé, o amor e a esperança. E no final da carta, a tríade retorna com a metáfora da armadura. Ele diz aqui, né? Os fiéis enfrentam sua batalha espiritual com a armadura da fé e do amor e com o elmo da esperança. Está lá no capítulo 5, versículo 8. Capítulo 1, versículo 3, depois capítulo 5, versículo 8. Entre esses limites, coloca-se a esperança como dimensão fundamental da expectativa escatológica, que caracteriza a vida dos fiéis em comparação com aqueles que não têm esperança. Isso é interessante a gente observar. Por quê?
Quando a gente estuda, eu bati aqui na mesa, me mexi um pouco o celular. Quando a gente estuda o grego, quando a gente vai estudar a sintaxe do grego, no grego, quando você quer dar ênfase a uma palavra, a um substantivo, a um verbo, a um pronome, você coloca ele no final da frase, no final da oração. Então, eu quero dar importância à palavra imitação, mímese. O escritor, ele ia colocar lá no final. Diferente do hebraico. A gente vai estudar o hebraico. Quando você quer dar ênfase a uma palavra, ela é a primeira palavra da frase, a primeira palavra da oração. Então, como a gente está aqui no grego, a gente observa o seguinte: 3 virtudes. Aqui é fé, caridade e esperança. Ou seja, essa tríade que a gente encontra em Paulo de 1 Coríntios, fé, esperança, caridade. Por quê? Porque em 1 Coríntios ele quer especialmente dar a ênfase à caridade. Aqui em 1 Tessalonicenses, ele coloca a esperança por último. Por quê? Porque ele quer dar a ênfase a essa virtude da esperança. E há uma esperança perseverante. Ela passa pela luta, ela passa pelo embate, ela passa pela perseguição, e ela vai mostrando as razões na qual você tem para aguardar a Cristo. Então, primeiramente, existe uma dimensão aqui de linguística, para você destacar o tema da esperança. Depois, aqui o Peter ele fala sobre isso, quanto à origem, ou seja, a esperança dos crentes, dos fiéis, é antes de tudo um dom baseado na fidelidade de Deus e no que ele realizou em Cristo. Então, depois existe isso. A esperança, ela é um dom de Deus. Se ela é virtude, tá? Mas também ela é um dom, é algo que você recebe, algo que, nesse sentido, Deus ele dá por meio de Cristo, através daquele que veio para nos salvar. A esperança precisa ser nutrida com perseverança, na convicção de fé que Cristo libertou os crentes da ira e os libertará de qualquer forma da escravidão, incluindo a morte. Então, isso aqui é essa dimensão que fala um pouco sobre essa problemática, né? Então, eles devem esperar, eles devem aguardar, tendo em vista que Cristo os libertou. Depois, um outro ponto que o Pita fala é isso: é significativo que a esperança enraizada na salvação operada por Deus em Cristo induz a Paulo não apenas falar dos defuntos ou dos mortos, mas também dos que dormem. Isso é uma expressão aqui em grego, koimenthetos. O que isso significa? Até alguns cristãos de outras denominações, eles vão ter essa concepção de que quando você morre, você dorme. Essa é uma interpretação literalista. Aqui, num dos lugares, é de 1 Tessalonicenses. Eles vão se fundamentar em outros lugares também. Mas um fundamento que eles buscam é esse literalismo de 1 Tessalonicenses. Aqui, eles traz essa expressão do dormir. Aqueles que dormem estão aguardando o Senhor chegar. Por que se fala dessa expressão, né? Porque aqui, inclusive, a gente lembra a palavra cemitério, que vem do latim, significa como um dormitório. Então, dormitório em latim é cemitério. Santo aqueles que estão lá mortos, aqueles que estão dormindo. Por que o dormir? Aqui a expressão não é no sentido literalista, a gente vai para ter um sono até Jesus vir nos acordar, mas é porque de alguma forma a gente permanece o mesmo e a gente, ou seja, a gente traz traços do nosso início, de quem somos, daquilo que recebemos, da nossa identidade, melhor até falando essa expressão. Então, a gente traz os traços da identidade e depois, de alguma forma, depois a gente vai mudar, vai ser alguma coisa diferente.
Enquanto você está dormindo, você traz a sua identidade, mas você acorda, você tá lá, na ativa, fazendo as coisas. Então é nesse sentido aqui que se fala de dormir. Então aqueles que dormem estão aguardando o Senhor, porque você não vai ficar dormindo eternamente, mas todo mundo nasceu para ficar acordado. Então é um pouco por isso que aqui São Paulo ele usa essa expressão. E por fim, a gente conclui com a citação aqui do Pita, dizendo o seguinte: enquanto cotidianamente os crentes alimentam sua esperança com paciência, a espera do Senhor que veio, vem e virá, liberta a expectativa cristã do desconhecido ou do terror de que tudo avance e esvaneça no nada. Então, para a gente concluir essa parte aqui do sono, do dormitório, do cemitério, né? O que? A pessoa, quando ela, através dessa expressão aqui, ela aguarda e ela não está avançando meio do nada, mas repito, quando a gente acorda, a gente sabe de alguma forma o que a gente tem que fazer, para onde a gente está indo, a gente tem um sentido. O cristão, ele é assim. O cristão, quando ele morre, ele passa pela morte, tendo em vista o sentido para onde ele está caminhando. Ele está caminhando para o céu. E aí é a concepção que Paulo lhe traz para os Tessalonicenses na sua primeira carta. Tá bom? Então, a nossa aula sobre 1 Tessalonicenses foi um pouco disso. A gente ficar falando aqui quase 1h30, vai ficando com a boca seca e tudo mais, né? Qualquer dúvida, como vocês têm feito, vocês mandam mensagem, estamos aí. Depois também a gente vai fazendo assim com as outras cartas. É uma forma de repente estar próximo. Às vezes, se tiver alguma dificuldade para gravar, eu vou deixar o material, mas assim a gente pode colaborar de alguma maneira, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Se Deus quiser, bons estudos, ok? Então, a bibliografia ela está lá na plataforma. Qualquer coisa que vocês tiverem, vocês falam e a gente tenta ajudar. Ok? Deus abençoe. Um abraço.